Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui em mais um programa Entretenimento Espiritual, agora com um cenário novo, com uma nova série de programas, né? E hoje nós iremos tratar de um assunto que para nós católicos é o assunto mais importante da nossa vida, que é Eucaristia. Exatamente, né? Nas formações passadas, depois daquela série sobre os 7 pecados capitais, eu falei para vocês que tinha um segredo para contar, e esse segredo seria fundamental para que nós conseguíssemos vencer todos os pecados capitais, para que nós conseguíssemos de fato ter a força necessária para lutar contra esses pecados. E eis o segredo revelado, né? Na verdade não era segredo, mas será sempre um mistério para nós. Por isso é segredo, porque é um mistério que já foi revelado, mas que deve ser cada vez mais compreendido, cada vez mais estudado, cada vez mais experimentado. Esse é o mistério da Eucaristia. Será que nós conhecemos verdadeiramente a Eucaristia? Será que você conhece a Eucaristia como ela verdadeiramente é? Então, convido você a permanecer comigo nesse programa de hoje, porque vai ser um tema que vai revolucionar o seu modo de participar da missa, na verdade, o seu modo de viver. Exatamente, a Eucaristia é a nossa vida, é o nosso alimento, é o nosso ar. A Eucaristia é a graça de Deus na nossa vida, é o próprio Deus na nossa vida, tá bom? Mas antes de rodarmos a vinheta, novamente, as 5 tradicionais etapas que você deve cumprir para podermos iniciar bem esse programa. Você já sabe o que é. Primeiro, curtir esse vídeo. Então, dá aquele like bem legal nesse vídeo. Depois você vai escrever aquele comentário ali na caixinha de comentários. Deixe o seu comentário sobre o que você está achando desse programa, sobre as suas dúvidas, sobre aquilo que você gostaria de saber, quem sabe, né? Escreve lá. Terceiro, você vai se inscrever no nosso canal, caso você ainda não é inscrito. Quarto, você vai ativar o sininho. Tem um sininho ali. Na hora que você se inscrever, você vai ver aquele sininho. Esse sininho é para que você fique sempre antenado sobre as nossas novidades. Temos programação todos os dias, de domingo a domingo. Quando estivermos próximos dessa programação, você vai receber ali aquela sinalização, né? De que, está próximo, começou o terço, começou o programa em santidade, começou o programa entretenimento espiritual. Então, ativa o sininho. E por último, mas não menos importante, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir. Seus contatos do WhatsApp, Facebook, Instagram, não deixa de compartilhar. Seja um evangelizador aí mesmo da sua casa, utilizando os seus instrumentos de evangelização, tá bom? Combinado assim? Então, esse tempinho da vinheta dá tempo para você fazer tudo isso. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Venerável Fulton Sheen, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós iremos novamente voltar com os escritos do Antônio Ruyo Marín, nessa obra muito especial da editora magnífica Teologia da Perfeição Cristã. Tá? Recomendo muito esse livro para que vocês tenham em casa. É um livro, mesmo sendo teológico e utilizando muitos conceitos tomistas de São Tomás de Aquino, é um livro bastante acessível, né, na sua linguagem, então é muito bom. E para nós compreendermos a Eucaristia, nós iremos nos basear nesses escritos do Ruyo Marín, tá bom? Bom, primeira coisa, o que é Eucaristia? O que significa a palavra Eucaristia? Eucaristia significa, etimologicamente, ação de graças, mas num sentido um pouco mais profundo, mistagógico, significa ação de graças a Deus. É eu render a Deus ação de graças, né? Então aqui a gente já percebe uma coisa importante, né? Dentro da missa, quando nós participamos da missa, tem sempre aquele momento que nós chamamos de ação de graças, não tem? Após a comunhão, ali a gente entra na ação de graças. Não existe esse termo pós-comunhão. Não, ali nós estamos em comunhão ainda. Então, falar assim, a música pós-comunhão. Não, não é música pós-comunhão, é música de ação de graças. É música ainda de comunhão, porque aquela música, no caso, vai proporcionar para nós um momento de ação de graças. E o que seria essa ação de graças? Seria um momento de adoração, de louvor, de render graças a Deus por aquele momento em que está sendo vivida aquela comunhão tão íntima entre você e Deus. A comunhão eucarística é algo muito desejado por Deus, porque primeiro que é a presença real de Jesus. Não é um símbolo, não é uma recordação, um memorial ali que você está simplesmente recordando no sentido de recordação. Não. Ali, aquele pão não é mais pão, é corpo de Jesus. Aquele vinho não é mais vinho, é sangue de Jesus. Mas aí você pode dizer, padre, mas tem gosto de pão, tem gosto de vinho. Substancialmente, a gente costuma dizer assim, segundo a linguagem tomista de São Tomás de Aquino, segundo os acidentes. O que é acidente? É aquilo que é palpável, é aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, que a gente consegue ouvir. São os acidentes, as questões, os fatores acidentais. Segundo os acidentes, a substância, sim, continua sendo pão. Ali continua sendo vinho. Porém, acontece no momento da consagração da Santa Missa, onde o sacerdote impõe as mãos sobre o cálice e sobre a patena onde estão o pão e o vinho, ali enviai o vosso Espírito Santo, e ali o Espírito Santo vem. Mas a consagração, propriamente dita, é quando o sacerdote diz a fórmula, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Ali acontece não uma transformação, mas uma transubstanciação. Calma que vocês vão entender a questão dos termos. É uma questão um pouco assim, parece complexo, mas não é, muito simples, né? Por que não é uma transformação? Porque não muda a forma. Transformação, ou seja, mudança de forma. Não, a forma ainda é pão e ainda é vinho, mas muda a substância. Na essência, aquele pão ali é corpo, é carne de Cristo. Na substância, na essência, aquele vinho agora é sangue de Cristo, real, é presença real de Jesus, não é presença simbólica, real. Então isso é a primeira coisa que tem que ficar bem gravado no nosso coração para que a gente consiga compreender a grandiosidade do mistério da Eucaristia, porque às vezes a gente menospreza, né? Menospreza aquilo, não faz tanta questão de se preparar para comungar Jesus Eucarístico, tanto faz como tanto fez, não. Lembrem-se disso. É um desejo de Jesus.
Foi um desejo de Cristo e é um desejo de Cristo Ele permanecer conosco no pão e no vinho. Quando Jesus fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Ele está dizendo assim, isto é o meu corpo. Ele não está dizendo isso representa o meu corpo, Ele está dizendo que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele pega o pão, Ele pega o vinho e diz, isto é. Está assim escrito lá na Bíblia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele está afirmando. E não adianta muitas pessoas acabarem querendo interpretar essa afirmação de Jesus dizendo assim, não, ali tem que entender no sentido teológico, que não sei o quê. Não. No grego, na tradução correta da Sagrada Escritura, Jesus está afirmando que isto é. E depois a repetição disso é o que vai depois acontecer com o passar dos anos, por meio da Santa Missa. A Santa Missa é uma atualização daquilo que aconteceu no Mistério Pascal. O que é o Mistério Pascal? Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Você pensa assim, nossa, mas já deve ter acontecido tantas missas depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus? Não. Eu digo para vocês que até hoje só aconteceu uma missa. Uma missa. Você pode até dizer assim, muitos ritos da missa, ok, mas a missa em si só aconteceu uma, porque cada missa é uma atualização daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, ali no Calvário, onde Jesus se entrega por amor a nós. É uma atualização, ou seja, o Calvário acontece ali. Quando você está numa missa, ali você está vivendo novamente o Calvário. Novamente. Olha que lindo, né? Então você pode participar até de uma missa, por exemplo, sem canto, sem homilia, uma missa bem simples. Ali é o Calvário. Mesmo jeito, mesmo sem todos aqueles artifícios, todos aqueles adereços que a liturgia nos propõe para podermos adentrar nesse mistério, ali você pode compreender que é o Calvário. É o Calvário. E nesse Calvário, Cristo se doa para cada um de nós, para que assim nós pudéssemos realizar comunhão com Ele e sermos um só com Ele. Olha que lindo. Quando a gente para pensar que a Eucaristia é tudo isso, meu Deus, aí a gente faz logo um exame de consciência de novo, Quantas vezes eu recebi Jesus Eucarístico de forma indigna, sem a devida reverência, sem o devido amor, Quantas vezes? E é assim mesmo, meus irmãos. Temos que fazer constantemente esses exames de consciência para que a nossa vida cristã seja uma vida real. Não uma vida fantasiosa, uma vida de qualquer jeito, não, mas uma vida real. Mas vamos ver o que Royo Marim vai falar na sua terceira parte, quando ele aborda o tema, o desenvolvimento normal da vida cristã, no seu artigo 5, o sacramento da Eucaristia. Ele diz assim, a Eucaristia é o mais excelente e sublime de todos os sacramentos, o fim para o qual se ordenam todos eles, o centro de toda a vida cristã, o meio mais eficaz e poderoso para elevar-nos aos mais altos cumes da união com Deus. Olha que bonito, ó. A Eucaristia é o mais excelente e sublime de todos os sacramentos. De todos os 7 sacramentos, a Eucaristia é o mais excelente e sublime. Por quê? Porque é o fim para o qual se ordenam todos eles. Todos os sacramentos têm por finalidade nos conduzir à Eucaristia. Já pararam para pensar nisso? Porque todos nos conduzem para uma intimidade maior com Deus. E a maior intimidade que a gente pode ter com Deus é na Eucaristia. Ali não está somente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ali está o Deus todo, Deus uno, Deus trino. E a maior intimidade que a gente pode ter com Deus é justamente essa. Porque Deus não toca somente a minha alma, mas Ele toca também o meu corpo. Pensem nisso, ali é o corpo de Cristo que toca a sua língua, que toca os seus órgãos, que toca o seu coração e ali entra na sua alma. Entra na sua alma. É um contato muito íntimo, físico e espiritual. E é por isso, é o meio mais eficaz e poderoso para elevar-nos aos mais altos cumes da união com Deus, porque é o centro de toda a vida cristã. Tem que estar
no centro. A centralidade da nossa vida tem que ser a Eucaristia. Às vezes eu ficava tão incomodado quando eu via, por exemplo, certos grupos de oração, e aqui sem fazer referência à linha de grupos de oração, que às vezes preferiam se reunir para o grupo de oração ao invés de querer participar da missa. E era algo que eu sempre corrigia, eu falava, não, mas espera, mas no mesmo horário da missa vocês vão se reunir para o grupo de oração? Não, primeiro participa da missa, porque tem que ser a centralidade. E depois, com Jesus, Eucaristia, que é o centro de tudo, e depois, aí sim a gente pode fazer o grupo de oração. Entendem? Porque tem que ter essa centralidade. E é uma centralidade que não pode abrir espaço para sentimentalismo, entende? Espero que vocês estejam me entendendo. A gente não pode achar que a Eucaristia, a missa, por exemplo, é algo somente eficaz quando a missa for bonita, quando a liturgia for bem celebrada. Claro que tudo isso deve ser feito, toda a missa tem que ser bem celebrada liturgicamente, mas a gente tem que ter consciência de que o principal da Santa Missa é a nossa participação, ou seja, você deve participar de forma frutuosa da Eucaristia. Deve comungar Jesus Eucarístico de forma eficaz. Eficaz. Né? Aí vocês perguntam assim, agora que vocês já estão expert no assunto de pecado, né? Que a gente já fez a série de pecados capitais, pergunta assim, padre, mas então isso significa que se eu comungar Jesus em estado de pecado grave, eu não podia comungar, então isso significa que ali já não é mais Eucaristia, não é mais Jesus, não, ali é Eucaristia, ali é Jesus. A diferença é que a pessoa que comunga Eucaristia em pecado grave, ela comunga a sua própria condenação, né? Mas é Jesus do mesmo jeito, não muda a substância, é Jesus. Só que é um Jesus que está sofrendo por causa da nossa infidelidade, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso orgulho de não se abster da comunhão naquele momento, porque simplesmente nós estávamos com vergonha do que vão dizer, todas aquelas coisas, né? Então, cuidado, a Eucaristia é sempre Eucaristia, independente de qualquer coisa, tá bom? E quando a gente fala assim da Eucaristia, é inevitável também falarmos do doutor angélico, Santo Tomás de Aquino, né? Ele vai falar assim, da excelência da Eucaristia. Então ele vai dizer que existem 3 argumentos que mostram a excelência da Eucaristia. Então eu resumi aqui no papel, porque Proio Marinho ele vai trabalhar de forma mais aprofundada sobre esses 3 argumentos que mostram essa excelência, essa eficácia grandiosa da Eucaristia. Então primeiro é o seguinte, além de ser o principal sacramento, a Eucaristia é principal por quê? Porque nela está contida substancialmente o próprio Cristo. Nela está contida substancialmente o próprio Cristo, porque ali está o próprio Cristo. Diferentemente dos outros sacramentos. Por exemplo, cada sacramento possui uma matéria, né? Algo concreto, um símbolo para nos recordar aquela realidade espiritual. O sacramento é algo visível de uma realidade invisível, né? Então, torna visível aquela realidade invisível, né? O sacramento da unção dos enfermos, por exemplo, é o óleo. O sacramento do batismo é a água. Mas ali são realidades visíveis para tornar visível aquilo que é invisível, que a gente não pode enxergar. Na Eucaristia é diferente porque ali não é um símbolo, né? Ali não torna simplesmente visível a realidade invisível. Não, é substancialmente Jesus, é Jesus ali de fato. De fato, corpo, sangue, alma e divindade. O Jesus que os discípulos, os apóstolos conheceram há 2000 anos atrás, é o mesmo que a gente encontra em cada sacrário, em cada Santa Missa, na adoração, o mesmo. Então, por isso que o sacramento da Eucaristia é o sacramento principal. O segundo motivo, o segundo argumento dado por São Tomás de Aquino é porque todos os demais sacramentos parecem orientar-se para este como a seu fim. Sim, todos os sacramentos têm por finalidade nos preparar para recebermos a Eucaristia. Por que preparar para recebermos a Eucaristia? E a unção dos enfermos, por exemplo? A unção dos enfermos, o que é?
é uma preparação para que a gente morra na graça de Deus e entre no céu. O que é entrar no céu? É a comunhão. Comunhão com Deus. Eu estou em comunhão eterna com Deus. E a Eucaristia é essa comunhão com Deus. Essa comunhão íntima com Deus. Então, é a Eucaristia, o ápice de tudo, né? Então, todos os demais sacramentos vão nos orientar para viver a Eucaristia. O sacramento do matrimônio, por exemplo, tem que ter por centralidade uma família que adore Jesus Eucarístico. Uma família que não tem por centro a Eucaristia é uma família que está condenada ao fracasso. Ao fracasso, né? É claro que aqui não falando que o sacramento vai ser deteriorado, não nesse sentido, mas o fracasso como vivência espiritual, como vivência humana, afetiva, né? Porque não tem uma centralidade e, portanto, não tem uma coluna. E a coluna do cristão é a Eucaristia, tá? Então, e o terceiro argumento de São Tomás de Aquino é: pelo rito dos sacramentos que, na sua maioria, atingem seu termo na Eucaristia. Praticamente, a maioria dos sacramentos, todos são centrados ali na Eucaristia. Tem o seu ápice na Eucaristia. Por exemplo, o sacramento do batismo, que é uma porta de acesso para os outros sacramentos, né? Então, depois tem o sacramento do crisma, que acontece dentro da Santa Missa. Depois tem o sacramento da Eucaristia, obviamente a gente já sabe, né? Tem a centralidade na própria missa, porque o próprio nome já diz. O sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, que tem o seu ápice ali, naquele momento, na comunhão eucarística, ambos sacramentos, pois a unção dos enfermos, como tem o viático, a unção o sacramento da penitência, que é uma preparação para que a gente possa participar da Santa Missa em estado de graça e assim a gente possa comungar Jesus Eucarístico, né? O motivo que a gente vai se confessar não é somente para a gente ficar com consciência limpa, para a gente se sentir bem, né? Um bem-estar. Não, é para que a gente consiga comungar Jesus Eucarístico, porque sem Ele a gente não pode nada. É o nosso pão de cada dia, é o nosso alimento. Assim como temos necessidade de comer arroz, feijão, carne, frango, salada, a gente tem que ter necessidade também de se alimentar de Jesus Eucarístico como nosso alimento espiritual. Passa um dia sem poder se alimentar e você vai ver como o teu corpo vai ficar fraco. Passa um dia sem estar em comunhão com Jesus Eucarístico e você vai ver como tua alma vai ficar fraca. Aí você pergunta, padre, então tem que comungar todos os dias? Não necessariamente, seria muito bom, seria perfeito para a sua vida espiritual. Mas se você não consegue comungar todos os dias ali a Eucaristia substancialmente, você pode fazer a comunhão espiritual, que tem sua eficácia também. Não é ainda a comunhão da Eucaristia como a gente deseja, mas é também uma comunhão. Mas só realiza a comunhão espiritual aquele que tem as disposições de realizar a comunhão com Deus, né? Que está disposto realmente a largar o pecado, a viver uma vida nova. Entenderam? E vamos seguindo, né? O nosso estudo sobre a Eucaristia. Para a gente compreender melhor, Royo Marin dividiu esse estudo sobre o sacramento da Eucaristia em duas partes. Primeiro, a Eucaristia como sacramento, tá? E segundo, a Eucaristia como sacrifício. Sacramento, a questão da Sagrada Comunhão, da adoração eucarística, nós compreendermos a Eucaristia como um sacramento importante na nossa vida e o mais importante. Segundo, a Santa Missa. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a Eucaristia como sacramento. Nas outras formações, aí a gente vai estudar a Santa Missa, que aí vocês vão ficar de queixo caído quando descobrirem a riqueza que tem por trás da Santa Missa, hein? Mas aguardem, primeiro vamos entender o que é a Eucaristia para assim a gente conseguir adentrar melhor nesse mistério, conhecendo e amando mais Jesus Eucarístico. E aí, entendendo a Eucaristia como sacramento, nós entendemos então que ela possui uma eficácia santificadora. Os santos eram pessoas eucarísticas. Os santos eram pessoas que amavam Jesus na Eucaristia e tem então uma eficácia. Qual que é a eficácia da Eucaristia? O Royo Marin vai falar de 7 eficácias. Na medida do possível, vamos procurar estudar cada uma delas, tá bom? Espero que dê tempo de estudarmos no dia de hoje, tá? Então, qual é a primeira eficácia da Eucaristia? Ele escreve assim: a santidade consiste em participar de uma maneira cada vez mais plena e perfeita da vida divina que nos é comunicada pela graça. Olha, vamos entender. A santidade
consiste em participar de uma maneira cada vez mais plena e perfeita da vida divina. O que é a santidade? É participar da vida divina. Você participa da vida de Deus. Isso é santidade, estar em comunhão com Deus, participando da vida de Deus, né? Como? Por meio da comunicação da graça. E qual é a melhor forma da gente estar em comunhão com Deus, com a graça de Deus? É a Eucaristia. Então isso significa que quando eu estou em comunhão com Jesus Eucarístico, eu estou me tornando cada vez mais santo. Quanto mais eu comungo, mais santo eu fico, porque se supõe que para receber Jesus Eucarístico eu tenho que ter certas condições e dentre as condições é o estado de graça. Eu preciso me preparar bem para receber Jesus Eucaristia. Primeiro porque eu preciso amá-lo e para amar Jesus eu preciso deixar de amar tantas outras coisas, né? Então, olha só a primeira eficácia da Eucaristia, ou seja, uma eficácia que nos santifica. Nos santifica. Se a gente quer ser santo verdadeiramente, devemos amar Jesus Eucarístico. Segunda eficácia, esta graça brota como de sua fonte única para o homem, do coração de Cristo, no qual habita a plenitude da graça e da divindade. Esta graça, a graça que nós recebemos, brota do coração de Cristo, no qual habita a plenitude da graça e da divindade, no coração de Cristo. A gente pode dizer sem medo de errar que a Eucaristia é o coração de Jesus. Aqui não trazendo tanto a realidade do corpo de Cristo como um todo, porque a Eucaristia é o corpo de Cristo como um todo. Se você pega uma hóstia consagrada, ali não é um pedacinho de Jesus, é Jesus todo, tá? Mas se você quer identificar Jesus com o coração dele, sim, tá bom. Mas ali a gente tem que compreender o coração como o Cristo todo, o Cristo total. Então é do coração de Jesus que brota toda a plenitude da graça. É do coração dele que vem toda a plenitude da graça. Então é ao coração de Jesus que nós devemos recorrer sempre, por meio da Eucaristia. Comungar Jesus Eucaristia é comungar o coração de Jesus, é estar em comunhão com aquilo que Jesus deseja para nós. O coração é a sede das nossas vontades, dos nossos sentimentos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós somos. Então, quando eu comungo Jesus na Eucaristia e faço comunhão com o seu coração, então eu estou procurando saber a sua vontade, o que Jesus sente, o que Jesus deseja por mim, para mim, o que deseja que eu faça. Eu estou em comunhão com Ele, porque eu estou em comunhão com o coração dele. Olha, eu acredito que muitos de vocês talvez não soubessem de tudo isso, né? Pois é, a importância da Eucaristia é muito grande, tá? Terceira eficácia. Cristo nos comunica a graça pelos sacramentos, principalmente pela Eucaristia, em que se dá a si mesmo a nós como alimento de nossas almas. Porém, diferentemente do alimento material, não somos nós quem assimilamos Cristo, mas Ele é que nos diviniza e transforma em si mesmo. Na Eucaristia, o cristão alcança sua máxima cristificação, que consiste na santidade. Nossa, quanta coisa, né? Então, olha só, no sacramento da Eucaristia, diferentemente dos outros sacramentos, ali é Cristo que se doa. Como eu falei para vocês, é o corpo de Cristo, a substância, ali é Cristo real que se doa a cada um de nós. Não que os outros sacramentos Cristo não se doa, né? Se doa sim, mas de uma forma diferente. Somente na Eucaristia tem a sua forma real. Então, como alimento para as nossas almas. Então é por isso que Jesus quis associar o pão a essa realidade do seu corpo, porque Ele deseja para nós que nós o tratemos como um alimento para as nossas almas, que a nossa alma seja alimentada por Ele mesmo, né? Só que vai dizer Oi Marim, diferentemente do alimento material, não somos nós que assimilamos Cristo. Olha só, por quê? Se você comer um pedaço de pão, o teu corpo vai absorver aquele pão, né? E aquele pão vai se tornar para você em proteínas, vitaminas, tal. Toda a coisa vai se misturar com o teu corpo, né? O pão vai se tornar você, porque o pão é menor do que você. Na Eucaristia acontece o contrário. É como se Cristo que nos assimilasse. Cristo entrando dentro de nós, nos puxasse para dentro dele e não é Cristo que vai se tornar
um de nós. Somos nós que vamos nos tornar Cristo. É você que vai se tornar Cristo. Por isso que vai falar aqui a cristificação, ou seja, a ação de tornar o outro um Cristo. Na Eucaristia, nós nos tornamos outros Cristos, porque Cristo é maior do que nós. E nós, alimentando-nos de Cristo, Cristo nos dá cada vez mais alimentos e mais alimentos e mais alimentos, sendo que Ele é o principal alimento da nossa vida. Olha. Quarta eficácia. A comunhão, ao dar-nos Cristo inteiramente, coloca à nossa disposição todos os tesouros de santidade, de sabedoria e de ciência encerrados nele. Com ela, pois, a alma recebe um tesouro rigoroso e absolutamente infinito, que lhe é entregue como propriedade sua. Olha só, a alma, por meio da Eucaristia, recebe um tesouro rigoroso e absolutamente infinito, que lhe é entregue como propriedade sua. Por meio da Eucaristia, você recebe um tesouro que é teu. Jesus se doa a nós, porém, Jesus se doa para você. Se doa a você de modo particular, no singular. Se doa individualmente. É Deus que entra em contato contigo, diretamente com você, de uma forma muito íntima, de uma forma muito pessoal. Tá? Então, esse dar-se inteiramente de Cristo a cada um de nós, ele se dá inteiramente, exige de nós somente uma coisa, que nós nos doemos inteiramente a Ele. Puxa vida, é o mínimo que a gente pode fazer. Com o nosso nada, nos doarmos inteiramente a Cristo, inteiramente a Jesus. Quinta eficácia. Juntamente com o Verbo encarnado, com o seu corpo, alma e divindade, são-nos dados na Eucaristia as outras duas pessoas da Santíssima Trindade, Pai e o Espírito Santo, em razão do inefável mistério da circuncisão, que as tornam inseparáveis. Em nenhum momento, como depois da comunhão, o cristão se converte tão perfeitamente em templo e sacrário da divindade. Olha, em nenhum momento, como depois da comunhão, o cristão se converte tão perfeitamente em templo e sacrário da divindade. Em nenhum outro momento. Depois da comunhão, ali você se torna um templo e sacrário da Santíssima Trindade, um templo e um sacrário de Deus, da divindade. Em virtude desse divino e inefável contato com a Santíssima Trindade, a alma, e por redundância o próprio corpo do cristão, torna-se mais sagrada que o tabernáculo e o cibório, e até mesmo que as próprias espécies sacramentais que contém Cristo, certamente, mas sem o tocar, nem receber dele qualquer influência santificadora. O sacrário, bonito, dourado ali, o mais digno que a gente pode dar para o nosso Senhor habitar ali, naquele sacrário. O cibório é aquela espécie de cálice grandão, largo, né? Onde são colocadas as hóstias consagradas. Né? Por que o ser humano, o coração do ser humano, quando recebe Jesus Eucarístico, se torna mais digno do que esse sacrário de ouro, esse sacrário cheio de pedras, bonito? Porque o sacrário e o cibório, a âmbula ali, não vão absorver a eficácia santificadora da Eucaristia, não vão absorver todos os dons que Jesus deseja nos conceder. Não, eles são ali, são bonitos, mas nós não, nós vamos absorver. Nós vamos participar de tudo isso, nós vamos nos enriquecer com a riqueza de Deus. Então Jesus deseja fazer de nós um verdadeiro tabernáculo, um grande sacrário, digno sacrário. E aqui abrindo um parênteses para vocês também, aqui a gente percebe o quanto que é importante valorizarmos a presença de Jesus no sacrário. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que oferecer para Jesus o melhor. O melhor. Então, o sacrário das nossas igrejas tem que ser sacrários dignos, bonitos. Padre, mas é muito caro, mas puxa vida, a gente está oferecendo a Deus o melhor. Mas Deus não liga para essas coisas, Padre, mas nós ligamos, entende? Não é uma questão que Deus exige de nós, é uma questão que nós desejamos dar para Deus o melhor que nós temos. O melhor que nós temos. E o melhor que nós temos é isso. É isso, né? Se a gente tem
o menor que nós temos, entre o maior que nós temos, o que a gente vai dar para Deus? O menor? Por quê? Não, a beleza daquilo que é sagrado, do sacro, está ali para nos recordar a grandiosidade de Deus. Se eu dou para Deus algo pequeno, algo pobre, algo simples, assim, não no sentido de simplicidade positiva, mas simplicidade assim de algo relaxado, então eu acabo oferecendo para Deus o mínimo. Então eu acabo mostrando que Deus é um Deus pequeno, que Deus é um Deus que não é tão poderoso assim. Então isso é uma questão pedagógica para as pessoas compreenderem o quanto que Deus é grande, é poderosíssimo, o quanto que Ele é divino, o quanto que Ele está acima de tudo, perfeitíssimo. E quanto mais belo, mais bonito, mais honroso, mais nobre, mais a gente consegue mostrar o quanto que Deus é isso e muito mais. Então isso é importantíssimo. Agora trazendo para um outro lado também a questão do estado da nossa alma. É por essa razão que a gente tem que colocar no nosso coração um lugar habitável para Deus. Então, quanto mais o nosso coração estiver nobre, bonito, limpo, honroso, mais Deus vai conseguir habitar e mais a gente vai conseguir absorver essas graças que Ele deseja conceder a cada um de nós. Entende? Então, por isso, não basta só ser o templo de pedra, tem que também ser o templo de carne digno. E quando eu falo templo de carne, eu não falo somente das vestimentas, né? Claro que aqui a gente coloca como necessário também uma dignidade no vestir, quando a gente vai para um lugar santo como é a igreja, quando vai adorar Jesus na Eucaristia, quando nós vamos participar da Santa Missa, mas eu estou falando da nossa alma, é o principal. De tudo isso, a nossa alma é o principal. A nossa alma tem que estar limpa. E o melhor lugar para limparmos a nossa alma é no sacramento da penitência, onde ali sim nós vamos jogar para fora tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que nos afasta de Deus e tudo aquilo que de alguma forma quer romper a nossa comunhão com Ele. Tá bom? Sexta eficácia. Não deixa de anotar, tá? Anota bem todas essas observações para que depois você consiga gravar tudo isso e consiga depois calar no teu coração, mas também na tua memória, né? A gente precisa bem a memória para conseguir viver bem a nossa espiritualidade, tá? Então, sexta eficácia. A união eucarística nos associa de uma maneira misteriosa, mas realíssima, à vida íntima da Santíssima Trindade. Na alma do que acaba de comungar, o Pai gera seu Filho unigênito e de ambos procede essa corrente de amor, verdadeira torrente de chamas, que é o Espírito Santo. Ele continua: o cristão, depois de comungar, deveria cair em êxtase de adoração e de amor, limitando-se unicamente a deixar-se levar pelo Pai ao Filho e pelo Filho ao Pai na unidade do Espírito Santo. Nada de devocionários nem de fórmulas rotineiras de ação de graças. Um simples movimento de abrasado amor e de íntima e entranhável adoração que poderia ser traduzido na simples fórmula glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha que bonito. Nessa união eucarística, quando a alma acaba de comungar Jesus, ali naquele momento, o Pai novamente gera o Filho e de ambos procede essa corrente de amor, que é o Espírito Santo. Ali acontece o mistério da Trindade. Ali acontece algo divino. Quando ele fala aqui nada de fórmulas, né, a gente tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque tem gente que às vezes acaba exagerando, né? Recebe Jesus Eucarístico e nem conversa com ele, já começa a falar um monte de orações vocais, aquelas orações já escritas, né? Mas não reza de verdade, né? Dizendo isso, eu não estou falando que seja errado dizer as orações que tem nos nossos devocionários. Não, jamais vou dizer isso. O que eu estou dizendo é que no primeiro momento, procura conversar com Jesus e se você não tem nada para dizer para Jesus, então procura calar no teu coração tudo aquilo que você está experimentando. Contempla aquilo. Viva aquilo, sem muitas palavras, sem muitas delongas, sem muitas explicações daquele mistério, viva aquele momento. Aí depois sim, você pode dizer as orações dos devocionários tranquilamente, porque ajuda também a nós enriquecermos a nossa piedade, tá bom? Mas antes, não perca a oportunidade de poder falar com Deus ali daquela forma tão sublime que é a Eucaristia. A Eucaristia, tá? E sétima e última eficácia, ele diz assim: dessa forma, a união eucarística é já o céu começado, o cara a cara nas trevas. Aqui é uma frase de Santa Elizabeth da Trindade.
No céu não faremos outra coisa. Olha que bonito, né? Na união eucarística começou o céu. Você gostaria de saber como que é o céu? Bom, quando você for comungar, procura comungar como se fosse a última vez da sua vida, a primeira e a última. E ali você vai saber como que é o céu. Ali você vai conseguir entrar em comunhão com o céu. Com o céu. Uma coisa que vai nos ajudar a compreender melhor essa realidade do céu na Eucaristia. Vejam, quando Deus fala conosco, vem ao nosso encontro, você não pode dizer que Deus saiu do céu para vir até nós. Que Deus deixou o céu e veio até nós. Não. Deus não sai do céu. Né? Polêmico isso, né? Mas é verdade. Pai nosso que estais nos céus. Ele está lá. Deus não sai do céu. Padre, mas então como é que acontece? Bom, quando Deus vem até nós, Ele traz o céu até nós também. Traz junto. Ou seja, Ele vem até nós de verdade. Mas junto dele vem a Virgem Maria, vem os santos, vem os anjos, vem todos os que estão no céu, vem todo mundo ali, todo mundo vem participar daquele momento tão sublime. Porque aí a gente entra no mistério da comunhão dos santos, né? O céu inteiro ali está participando, o céu inteiro está vendo você comungar Jesus. Os anjos estão ali adorando Jesus que está dentro do teu coração. Eles estão ali, estão vendo a grandiosidade desse mistério. Então, isso já é o céu, o cara a cara, nas trevas, como vai dizer Santa Elizabeth da Trindade, nas trevas porque nós estamos ainda aqui nesse vale de lágrimas, mas aqui nós estamos contemplando o céu. No céu, não faremos outra coisa. É isso que nós faremos, porque no céu nós estaremos em constante comunhão com Deus. Então, por que não dizer que quando você comunga Jesus Eucarístico, você está vivendo o céu? Antecipando a vivência futura do céu já ali naquele momento, porque você não vai fazer outra coisa lá, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Na próxima formação, no próximo programa Entretenimento Espiritual, nós iremos falar sobre as disposições para comungar. Exatamente, existem disposições. O que são as disposições para comungar? São as condições. Como que você precisa estar para poder realizar uma verdadeira comunhão eucarística? Tem condições, tá? Não vou falar hoje, mas no próximo programa nós iremos tratar isso passo a passo e você vai perceber quanta coisa às vezes precisa mudar dentro do nosso coração para que assim a gente consiga ter os efeitos da Eucaristia dentro do nosso coração, tá bom? Fiquemos agora com um pouquinho do Diário de Santa Faustina, o nosso bloco Gotas de Misericórdia. Então, gostaria de convidar você agora a pegar o Diário de Santa Faustina para a gente ver um pouquinho o que Santa Faustina vai falar da Eucaristia, né? Tem muitas coisas que ela fala sobre a Eucaristia, inclusive tem um grande hino à Eucaristia, a Hóstia Santa, né? Que tem até uma música do Monsenhor Marco Frisina, né, que vai falar sobre, vai utilizar esse trecho do Diário de Santa Faustina, tá bom? Mas hoje nós iremos estudar o número 486, 486 do Diário de Santa Faustina. Ela escreve assim: Jesus, quando vindes a mim na Santa Comunhão, vós que vos dignastes residir com o Pai e o Espírito Santo, no pequeno céu do meu coração, procuro fazer-vos companhia durante todo o dia. Não vos deixo sozinho, nem por um momento. Ainda que esteja em companhia de outras pessoas ou junto com as educandas, o meu coração sempre está unido com o dele. Quando vou dormir, lhe ofereço cada pulsar do meu coração. Quando acordo, mergulho nele sem dizer uma palavra. Ao despertar, por um momento glorifico a Santíssima Trindade e agradeço-lhe por se ter dignado dar-me mais um dia e porque mais uma vez se repetirá em mim o mistério da encarnação do seu Filho, porque mais uma vez se repetirá diante dos meus olhos a sua dolorosa paixão. E assim procuro facilitar a Jesus chegar através de mim às outras almas. Com Jesus vou a toda parte. Sua presença me acompanha em toda parte. Nossa,
Que forte, né? Sabemos que no momento em que recebemos Jesus na comunhão eucarística, ali ele se torna um hóspede, como ela vai dizer aqui, ó. Vós que vos dignastes residir com o Pai e o Espírito Santo no pequeno céu do meu coração. Residir com o Pai e o Espírito Santo no céu do meu coração. E é assim que tem que estar o nosso coração quando nós vamos comungar Jesus, né? Temos que proporcionar para Ele um céu, né? Claro que a gente sabe que o nosso coração tão manchado, tão confuso, tantas coisas, dificilmente vai estar um céu, né? Como é o céu de verdade. Mas o máximo que a gente conseguir tornar o nosso coração mais puro, mais íntegro, mais em conformidade com a vontade de Deus, né? mais junto do coração dele, aí sim a gente consegue fazer com que Jesus habite e resida no nosso coração e faça sua morada. E não somente isso, não é somente naqueles 15 minutinhos que a gente fica com Jesus dentro do nosso coração, que a gente tem que reconhecer a presença dele. Não, ele está lá, está na nossa alma. E a gente tem que conviver com Ele. Mesmo convivendo com as outras pessoas, devemos constantemente reconhecer que Jesus está dentro de nós, no nosso coração, e nós devemos conviver com Ele. Caso contrário, a gente acaba tratando a Eucaristia, a comunhão, a Eucaristia como um momento qualquer. E não é um momento qualquer. É tudo isso que a gente viu agora nessa formação. É o céu que está ali naquele momento. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e juntamente com Ele, o céu inteiro. Então, conviver com as pessoas, conviver no nosso trabalho, nossa casa, mas sempre reconhecendo que Jesus está ali, que você está levando Jesus para as pessoas, como um ostensório vivo. Sabe o ostensório da igreja que o padre usa na adoração de quinta, né, para dar a bênção? Ali é você também. Que você sai da igreja, você carrega Jesus dentro do seu coração e você caminha com Jesus nas ruas e você reconhecendo Jesus está aqui junto comigo. Eu tenho que levar Jesus para aquelas pessoas que estão convivendo comigo. E como que você leva Jesus para essas pessoas? Simplesmente dizendo que Jesus está ali? Não. Por meio do seu testemunho, por meio das suas palavras, que devem ser edificantes, por meio da sua vida, de um modo geral. Porque as pessoas precisam ver que a Eucaristia está te mudando, está te modificando, está te transformando, que você está se tornando uma pessoa melhor e mais ainda que você está se tornando Cristo, porque você está começando a trazer os traços de Jesus. O pai e a mãe acabam sendo um grande espelho para os filhos e os filhos vão imitando o jeito do pai andar, o jeito da mãe falar, a risada, tudo é imitado, né? Por quê? Porque convive, porque admira, mesmo que nem queira imitar, já está ali. Porque convive. Então, à medida que nós convivemos com Jesus, nós vamos aos pouquinhos também ganhando esses traços de Jesus, do nosso melhor amigo, tá bom? Então, procurem sempre mais imitar o Cristo que está na Eucaristia e que deseja habitar dentro do teu coração, mas como o teu melhor amigo. É isso que tem que ser Jesus para você, o teu Deus, mas também o teu melhor amigo. Agradeço desde já pela sua companhia, peço novamente que você compartilhe esse vídeo, dê a sua curtida, o seu like nesse vídeo, escreva lá na caixinha de comentários aquilo que você achou desse programa, claro, e se inscreva no canal, né? O canal tem que ter a honra da sua presença junto conosco, né? E também para te ajudar a estar sintonizado na nossa programação ali. Aciona o sininho e assim você vai conseguir ficar sempre por dentro, recebendo as notificações de tudo que ocorre no nosso Instituto, tá bom? Combinado? Então, eu espero que você compartilhe mesmo e curta esse vídeo, tá bom? Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.